Vamos estudar hoje os verbos wollen e brauchen. Wollen, o verbo significa querer, e brauchen significa precisar de. São dois verbos muito utilizados no idioma alemão, então nós vamos fazer dois vídeos. Um primeiro enfocando a parte gramatical e no segundo vídeo fazendo um treinamento de prática de frases onde esses verbos são utilizados. Vamos então estudar agora a nossa primeira parte, que é a parte gramatical. Wollen significa querer. Wollen é um dos 6 verbos modais do idioma alemão. A característica principal dos verbos modais é que eles podem ser utilizados sozinho, se eles forem utilizados sozinho, que nem aqui o verbo can. Se ele for utilizado sozinho, ele tem um significado próprio, né? Können significa poder, né? É um verbo modal. Então, quando ele é utilizado sozinho, sem um verbo auxiliar, no caso que nessa segunda frase ele está sendo utilizado como um verbo auxiliar, então se ele for utilizado sozinho, ele tem um significado próprio, né? O significado próprio de können é poder. Então, ich kann nicht significa não posso. Ou, como acontece com mais frequência, ele é utilizado, os verbos modais são utilizados como verbo auxiliar no infinitivo, dando a este verbo, com um verbo no infinitivo, aqui o antworten, responder, né, que está no infinitivo, que tem essa finalização aqui, a en, né, indica que ele está no infinitivo. Então, ele é utilizado com antworten no infinitivo, dando a este novo verbo, ao verbo antworten, um novo significado. Então, ich kann nicht antworten. Eu não posso responder. E aqui no nosso primeiro caso, ich kann nicht, eu não posso. De passagem, observe o seguinte, que o alemão sempre tem o sujeito, o pronome sujeito, acompanhando o verbo, né? Ich kann, né? Sempre vai ter aqui ich, du, er, conforme veremos mais adiante. Lá na nossa segunda parte do treinamento, vocês podem observar isso, que sempre vai ter um pronome sujeito ou um sujeito antes dos verbos no idioma alemão. Terceiro, existem 6 verbos modais aqui, só de passagem, né, que é o können, kann, que equivale ao can, ou to be able to, no inglês, significa poder, indicando possibilidade, ser capaz de, habilidade e saber, né, como uma habilidade. O segundo verbo modal é o dürfen, é o may, ou to be allowed to be allowed em inglês, né? E significa poder ou ter permissão. O terceiro é o wollen, will, e o to want em inglês, que significa querer, conforme nós veremos aqui, e vamos estudar o wollen, né? Ter intenção de. O quarto é o müssen, é o must, to have to, ou need to, em inglês. Significa dever, como no significado de obrigação, e dever no sentido de necessidade. O quinto verbo modal, no idioma alemão, é o sollen, soll, to be supposed to, should, ou ought to, né? Ought to, dever de sugestão e dever no sentido de obrigação, sugerido. Ought to
né? Em inglês aqui, to be, supposed to, ou should, ought to, né? Então, sollen, soll, dever. E ainda, por último, o 6 é o mögen, mag, ou mochten, to like, ou would like, gostar, né? Eu gostaria. Gostar, desejar, gostar, desfrutar. Então foi só um adendo aqui que a gente fez no nosso estudo aqui do wollen, né? Explicando que ele é um verbo modal e mostrando já então os 6 verbos modais. Mais adiante a gente vai fazer um tutorial especial sobre verbos modais no idioma alemão. 4. Conjugação nas formas simples. O verbo wollen, no infinitivo presente, wollen. Característica en como sufixo. Né? Particípio presente, wollend. Particípio perfect, perfeito, gewollt. No indicativo presente, ich will, du willst, er, sie, will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. No pretérito, ich wollt, du wolltest, er, sie, wollt, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Futuro, ich werde wollen, du wirst wollen, er, sie, es wird wollen, wir werden wollen, ihr werdet wollen, sie werden wollen. Depois o imperativo, wollen wir, wollt e wollen sie. Então, só para a gente ter uma noção da conjugação dos verbos, desse verbo na conjugação nas formas simples. Né? Formas compostas, nem vamos olhar. Porque foge já o escopo do nosso tutorial aqui, da nossa videoaula, que é ter apenas uma base, né? Para quando a gente chegar lá no nosso treinamento da aplicação desses verbos, a gente ter um entendimento mais amplo. O verbo brauchen, precisar de, vamos ver a conjugação. No infinitivo presente, brauchen, né? en, sufixo, indica infinitivo. Particípio presente, brauchend, particípio perfeito, gebraucht. Indicativo presente, ich brauche, du brauchst, er, sie, es braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen. No pretérito do indicativo, ich brauchet, du brauchest, er, sie, es brauchet, wir brauchten, ihr brauchetet, sie brauchten. Futuro, ich werde brauchen, du wirst brauchen, er, sie, es wird brauchen, wir werden brauchen, ihr werdet brauchen, sie werden brauchen. E no imperativo, brauchen, braucht, brauchen wir, brauchet, brauchen sie. Então, essa foi a nossa primeira parte do nosso tutorial, da nossa videoaula sobre os verbos, o uso dos verbos wollen e brauchen. Na próxima videoaula nós vamos estudar então a aplicação direta desses 2 verbos, né, na prática, em frases usuais. Até lá então.